Olá, nesse vídeo vamos aprender sobre o que são os adubos organominerais, para que eles servem e também como usar eles nas nossas plantas para que elas fiquem sempre bem nutridas. Eu me chamo Gaspar Yamasaki, sou engenheiro agrônomo e eu tô aqui hoje no canal da Biomix para ajudar vocês a entender como usar e tudo o que você precisa saber sobre essa categoria de adubos chamada de organominerais. Esses adubos são poderosos e vão te ajudar a recuperar a fertilidade dos solos e dos substratos. Antes da gente entender o que são os organominerais, a gente precisa esclarecer qual que é a diferença de um adubo orgânico e de um adubo mineral, que também é chamado de químico. E então a gente vai conseguir entender como usar os adubos organominerais da Biomix no seu jardim, no seu pomar, na sua horta ou mesmo nas suas plantas em vasos. Vamos abrir aqui um só para poder ver como é que é dentro, olha. Olhando assim, parece até que é só um adubo orgânico comum, né? Mas não é não, viu? Tem outras coisas aqui também. De forma geral, os adubos orgânicos são adubos que são feitos com produtos de origem animal ou então vegetal. Geralmente, os adubos orgânicos são produzidos a partir de resíduos da agroindústria, que é aquela indústria que processa alguns produtos agrícolas, né? E também das fazendas. Alguns exemplos são a torta de mamona, que nem é esse produto aqui. Tem também a farinha de ossos, que também é extraído da agroindústria. E também tem os estercos, né, que também são produtos retirados de fazendas. Já os adubos minerais, que também são chamados de químicos, são adubos que são feitos principalmente aí da extração pela mineração, por isso que muitas vezes a gente chama eles de minerais, ou então eles são feitos na indústria química, então eles sintetizam um determinado adubo em uma indústria química, que é a menor parte dos casos, tá? Mas de qualquer forma, esses adubos são dos mais usados na agricultura convencional. A exemplo do NPK, que são esses granulados aqui de 3 cores ou 4 cores, mas geralmente são 3 cores, né? Porque são os 3 nutrientes. Ou a ureia agrícola, olha, que é esse granulado branquinho aqui, também que são ambos adubos químicos, mas existem vários outros adubos minerais aí que em várias outras formas também, não só esses daqui, tá? Os adubos minerais são extremamente concentrados, viu? São bastante mesmo, então aqui tem muito nutriente aqui. E além disso, os nutrientes que estão aqui nesses adubos minerais, eles também estão prontos para serem dissolvidos na água, assim, né? Eles quase que se dissolvem imediatamente na água, que nem a ureia agrícola, se você colocar na água, você vai ver que ela se dissolve muito facilmente, né? E aí, como eles estão prontos, eles se dissolvem de uma vez, né, muito rapidamente, e aí a planta já pode puxar esses nutrientes logo de cara. Já os adubos orgânicos, que nem um esterco animal, ou então mesmo a torta de mamona, são materiais bem menos concentrados. E além de serem menos concentrados, eles ainda não estão prontos para a planta absorver. Eles precisam passar por transformações que se passam aí principalmente por micro-organismos que tem na terra, nos substratos, que decompõem esse material e vão liberando de forma lenta e gradual para a planta esses nutrientes que estão presos aqui nesse material. A planta não tem dentes, ela só consegue beber, então esse material precisa ser liberado aos poucos na água lá, na solução da terra. O grande problema é que muitas vezes os nutrientes dos adubos minerais
são liberados rápido, que a princípio parece uma coisa boa. Só que às vezes eles são liberados rápido demais. E aí o que acontece? A gente colocou lá um monte de ureia, né? E aí liberou um monte de nitrogênio de uma vez para a planta absorver. Ou então colocou bastante cloreto de potássio, então liberou bastante potássio para a planta absorver. E aí o que acontece? Vem uma bomba de nutrientes de repente para a planta usar. E aí a planta muitas vezes não consegue absorver tudo aquilo que a gente colocou muito rápido, né? E aí o restante fica lá na água da terra. O problema é que aí, às vezes, a gente tem desperdício, porque muitas vezes chove forte, por exemplo, e acaba arrastando esses nutrientes em excesso e a planta perde. E aí chega depois, entre uma adubação e a outra, muitas vezes a planta pode sentir certa fome, porque já não tem mais reservas naquela terra. Para a gente driblar isso, a gente precisaria ficar adubando aí com uma frequência muito alta, ou seja, tipo, cada poucos dias colocando pouquinho a pouquinho adubo, o que acaba sendo meio que uma tarefa um pouquinho difícil de fazer no dia a dia, né? Além disso, existe um outro problema em potencial. Como esses sais são dissolvidos com uma velocidade alta lá na Terra, o que acontece? Existe uma chance grande de você queimar a planta se você jogar um pouco em excesso. Então, por exemplo, você acabou esquecendo que adubou, ou então você não leu as instruções da embalagem e colocou uma quantidade grande demais lá na planta, a planta pode com muita facilidade sofrer com isso. Por quê? Porque a terra acaba ficando muito salgada, fica com muitos sais dissolvidos na água, tudo de uma vez, e aí essa água salgada que está lá em volta dela pode fazer com que a planta não consiga puxar a água da terra e acaba queimando. Então é muito fácil a gente queimar com excesso de adubos químicos ou adubos minerais quando a gente usa só eles. E esse risco de queima de plantas com adubos minerais, ele é mais forte ainda em vasos, porque lá na terra ainda tem para onde o excesso de sais correr, né? Ele vai lá para outros cantos lá, né, da terra. Mas quando a gente está falando de vasos, normalmente não tem muito para onde esses excessos de sais fugirem. Eles acabam ficando presos lá nas raízes e é muito fácil da planta queimar por causa disso. E é aí que está a grande força dos adubos orgânicos. O que parece que não é um benefício, né, a princípio, na verdade é um grande benefício. Os adubos orgânicos, que nem é o caso aqui dessa torta de mamona, mas existem vários outros adubos que são orgânicos, né? Eles, quando a gente aplica, os nutrientes não estão prontos para a planta puxar, eles não estão dissolvidos na água completamente. E aí, esses nutrientes vão sendo liberados aos poucos, à medida que os micro-organismos vão trabalhando, vão decompondo esse material aqui, e aí eles vão soltando aos pouquinhos os nutrientes para a planta poder beber, né? Beber pelas raízes. Só que aí, qual que é a grande vantagem? A planta, ao invés de receber uma bomba de nutrientes tudo de uma vez, ela vai recebendo aos poucos, à medida que ela vai precisando, logo ela não passa fome assim com tanta facilidade e também ela consegue ter um risco muito menor da gente queimar a planta por excesso, porque como esses sais são liberados de forma muito lenta, muito mais devagar ou de forma gradual, esses sais dificilmente salinizam a terra aí, a não ser que você coloque um excesso muito grande mesmo. E é aí que surgem os adubos organominerais, que nem esse daqui da Biomix, olha. Eles juntam a liberação mais gradual dos adubos orgânicos, então eles não liberam tudo de uma vez, e com a concentração mais alta dos adubos minerais. Por isso que ele é chamado de organomineral, porque ele é uma mistura, ele é uma combinação das duas características dos dois tipos de adubos. Além disso, quando a gente usa adubos organominerais, a gente também adiciona matéria orgânica na terra. Então,
matéria orgânica ajuda a melhorar as características da terra e melhora a aeração do solo, melhora a atividade de micro-organismos, melhora a qualidade da terra para as raízes se desenvolverem. Mas só da gente pensar na melhor atividade de micro-organismos, isso pode parecer pouco, mas não. Os micro-organismos são muito importantes para a terra, os saudáveis, é claro, né? Aqueles micro-organismos benéficos são micro-organismos que ajudam a liberar nutrientes com mais facilidade para a terra, ajudam a dar o equilíbrio da terra e inclusive para evitar doenças de solo. Mas a grande vantagem mesmo desses organominerais é que os compostos orgânicos, eles acabam criando uma espécie de um escudo para os nutrientes desses adubos minerais. E isso faz com que esses nutrientes fiquem presos por mais tempo e vão sendo liberados aos poucos à medida que essa matéria orgânica vai se decompondo. Então eles meio que aprisionam por um tempo parte desses nutrientes, mas para liberar eles numa velocidade melhor. E isso é muito bom também, por exemplo, para o fósforo, que o fósforo, se você libera tudo de uma vez, a matéria orgânica, aliás, a argila da terra, muitas vezes acaba prendendo esse fósforo e a planta não consegue mais usar, né? E como ela fica presa na matéria orgânica, que é temporária, ela vai liberando aos poucos e você reduz essas perdas de fósforo. E também, com os adubos organominerais, você consegue reduzir muito o risco de queima da planta. Então, como os nutrientes ficam sendo liberados de forma um pouco mais lenta, né, para a planta, mesmo que tenha bastante nutriente lá, a planta ela não vai queimar com tanta facilidade. Nem por isso você deve exagerar, é claro, né? Além disso, como a gente adiciona matéria orgânica nesses adubos organominerais, o que acontece? A matéria orgânica tem alguns micronutrientes, ela tem nutrientes que muitas vezes os adubos minerais sozinhos acabam deixando de lado, acabam não entregando, que a planta precisa, mas ela precisa em quantidades muito pequenininhas, mas eles são essenciais. Se a gente não entregar, a planta não desenvolve bem. Então, nesses adubos organominerais, a gente consegue garantir, de certa forma, que a gente está entregando também um pouquinho dos outros nutrientes que, às vezes, são esquecidos. E, por isso, esses adubos organominerais acabam sendo adubos mais completos na sua característica, assim, do que os adubos químicos, do que a maioria deles, né? Ou seja, via de regra, como tem um maior aproveitamento, tem menos desperdício de nutrientes quando a gente usa os adubos organominerais em relação aos adubos minerais ou químicos, né? A gente consegue usar uma quantidade menor de adubo, a gente consegue usar menos adubo para ter o mesmo resultado, né? Se a gente for comparar a quantidade de nutrientes que tinha aqui com relação aqui, pode ser que seja menor, mas como o aproveitamento é maior, a gente consegue o mesmo resultado. Na realidade, em muitos casos mesmo, o efeito não é o mesmo. Na verdade, o efeito do uso de adubos organominerais muitas vezes é melhor do que quando a gente faz só a adubação com adubos minerais. Além de tudo, a gente precisa lembrar que os adubos organominerais, quando a gente usa, a gente está fazendo mais com menos. A gente está conseguindo resultados melhores com menos insumos. E isso faz com que esse adubo seja mais sustentável do que o adubo puramente mineral. E também a gente precisa lembrar que quando a gente aplica excesso de adubo e esse adubo vai embora, assim com as chuvas, por exemplo, isso é péssimo, né? Porque o adubo em excesso também é um poluente. E antes de aprender a aplicar esse adubo na sua terra, não deixa de dar um joinha nesse vídeo. E se você gosta de cultivar plantas de forma saudável e sustentável, não deixa de seguir o canal da Biomix.
clica aqui em se inscrever. Agora vamos aprender a usar os adubos organominerais da Biomix. A Biomix tem basicamente duas formulações, dois tipos de adubos organominerais. Ela tem aqui esse adubo aqui chamado de cobertura e tem esse aqui chamado plantio. Quando eu estou falando de formulação, estou falando sobre a proporção entre os nutrientes. O adubo plantio, então, por exemplo, ele tem mais de fósforo e potássio, mais do P e do K, do que de nitrogênio. Isso porque as plantas precisam, nas fases iniciais, mais desses nutrientes do que do nitrogênio. Para você ter uma ideia melhor, a gente poderia comparar ele com um adubo 4-14-8, que é mais famoso aí, né? As situações de uso são bem parecidas. Ele pode ser usado quando você for preparar a terra, então você coloca lá sobre a terra e mistura ele no solo. Você pode usar ele na cova de plantio, então você vai plantar uma frutífera, por exemplo. Você cavou lá a cova, você mistura esse adubo organomineral lá nessa terra, lá do fundo da cova, e aí planta em cima. Ou então você pode simplesmente distribuir em cima da terra no ato do plantio. Mas mesmo que esse adubo aqui se chame plantio, não significa que você não possa usar em outras situações, tá? Para flores, por exemplo, quando as plantas estão floridas, estão em plena floração, esse adubo aqui é ótimo para você adubar mesmo em cobertura, ou seja, depois que está lá plantado, depois quando a planta já está se desenvolvendo, né? Porque ele tem mais fósforo e potássio e plantas que estão em floração ou então em frutificação, frutíferas também vão muito bem com esse adubo, elas usam mais e também vão gostar se você usar esse adubo aqui chamado plantio. Mas vale lembrar que você sempre deve seguir as instruções da embalagem. Olha, para cada situação tem aqui descrito o modo de uso, então ele fala a quantidade certinha que você deve usar para cada situação. É importante você seguir essas recomendações e nunca ficar exagerando nesse adubo. Por quê? Porque lembra que esse é um adubo bastante concentrado. Não se engane pelas aparências, tá? Ele parece mesmo uma terra, mas ele não é assim, tá? Ele também pode dar problema se você colocar em excesso por excesso de nutrientes, mas o risco é menor. Mas excesso não é bom em nenhuma situação, né? Mas segue aqui que dá tudo certinho. Agora vamos conhecer o adubo cobertura da Biomix. O que é esse adubo? Ele tem quantidades iguais, de nitrogênio, fósforo e potássio. Então o NPK, ele é um NPK de números iguais. Os usos dele são muito parecidos, são nas mesmas situações que o adubo 10-10-10, mas ele tem todas as vantagens dos adubos organominerais. Quando que eu devo usar esse adubo cobertura, então? Eu uso ele nas situações que são de cobertura, ou seja, depois que a planta está estabelecida, ela já está plantada, você aplica sobre o solo e aí, de preferência, você dá uma mexidinha em volta assim da planta para que possa incorporar um pouco desse adubo no substrato ou na terra. Lembrando, sempre seguindo as instruções da embalagem, tá tudo descrito aqui a quantidade que você coloca, olha, para frutas, para morango, tomate, pimentão, hortaliças, flores, gramado. Então, para todas as situações, eles estão citando aqui a dose que você deve usar. E logo depois de você aplicar o adubo, sempre rega logo em seguida. Por quê? Porque assim você já libera uma parte dos nutrientes que estão nesse adubo para a planta poder começar a utilizar. E também começa a atividade lá. Você acorda o adubo para que ele possa começar a ter uma atividade biológica mais intensa. E se você preferir adubos puramente orgânicos, também não tem problema, porque a Biomix também tem uma solução muito boa, que é esse adubo aqui chamado Biocache, que é um bocache da Biomix, que é excelente e é uma adubação completa. É muito bom para todo tipo de planta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais!